esqueci do que fizeste por mim. Como eu perdi a fé no impossível. Como eu pude pensar que tu não podes operar, porque insiste em não ver teus milagres. Cante. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Alguém pode celebrar aqui o nome poderoso de Jesus? Quem começa? Bom dia! Como é que faz? Ah, depois tu corta e começa. O pessoal gosta às vezes das galera. Ah, então tem que começar a fazer uns cortes, Maurício, pra engajar nosso programa. Já tá no ar? Vai. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente já tá aqui numa alegria do Senhor. Com certeza. Porque é tudo muito espontâneo, muito natural. E isso, inclusive, tem sido uns elogios, né? É verdade. Que o pessoal que assiste diz, nossa, a gente sente como se estivesse junto, é uma conversa, né? Sim. Então nós estamos aqui mais uma vez, nós três, o último... Hoje está completo. Hoje está completo. De vez em quando falta uma, no outro falta duas. Mas a gente já tem recebido também feedbacks, né, do nosso episódio com a irmã Jane. Feedbacks muito bonitos, assim, que sempre quando a gente chega aqui, a gente começa a conversar sobre as notícias, o que o pessoal está achando dos programas, realmente nos impulsiona para continuar fazendo. E também as pessoas vão vindo trazendo ideias, outras questões. Então é isso que a gente gosta desse compartilhar, assim, né? Exatamente. De todas vocês também meio que fazerem parte desse programa. E hoje a gente vai falar sobre algo bem importante, muito importante, que às vezes lá na igreja quando a gente pergunta assim, e aí, como é que tá? Tá fazendo? E a pessoa, pois é, não tive tempo, A semana foi corrida, enfim. não deu. Daí tu pergunta assim, tá, e como é que tá no trabalho? Mas tá horrível, tá uma situação. Mas a gente precisa... E como é que tá a série? A série tá em dia, não perdi nenhum episódio, maratonei. Mas depois reclama da luta espiritual sem estar fazendo o seu devocional. Até rimou. Então a gente quer falar sobre isso, né? O devocional. Que basicamente é esse tempo que a gente separa com Deus, né? E a gente escuta muito, falar sobre devocional muitas vezes. Alguns gostam de manhã, outros fazem de noite, outros fazem no trajeto, às vezes indo do trabalho, para a faculdade. Então a gente quer conversar um pouquinho sobre isso, né, gurias? Como é que tem sido hoje para vocês o momento de devocional? Quer falar aí? Vai. Eu acredito assim, meu devocional, gente, assim, ó, eu sempre digo, a gente que faz o horário, porque cada um tem o seu tempo, algumas preferem de manhã cedo, outras preferem no final da tarde, à noite, enfim. Eu prefiro fazer sempre de manhã cedo, né? Porque aí depois eu tenho, né, o resto do dia livre para minhas coisas, enfim. E normalmente também à noite tem a questão que a gente vem para os cultos, tem que gravar podcast, né? Tem ensaios do coral, tem eventos, aí chega à tarde à noite, tu tá cansada, né? E nada melhor, para mim, pelo menos, né, do que começar o dia lendo um texto da palavra, tendo um momento de oração, para depois que o resto do dia, né, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Circunstâncias, enfim. Então a oração nos prepara, a leitura da palavra nos prepara.
E às vezes a gente pensa, mas assim, como é que eu faço meu devocional? Eu leio um livro, um capítulo da Bíblia, como é que eu faço, né? E é claro que eu não poderia deixar, né, minhas irmãs, de trazer o nosso devocional 2025, né, Gurias da Unepader, que está muito lindo, né? É minha identidade firmada em Cristo. Está muito lindo. E aqui, inclusive, irmãs, já todo o mês, tem todo o planejamento da leitura bíblica que você vai fazer naquele dia. Então, ele facilita, ali já está ali os livros que você vai ler, os capítulos, né, que você vai ler, e você vai ter o resto do dia, com certeza. Enquanto está dirigindo, está no ônibus, né, aquele versículo, aquele capítulo que você leu, vai trabalhando na nossa mente, nós vamos conversando com Deus, e é aquele momento especial, né, que a gente tem de estar na presença do Senhor. Para mim, o melhor é de manhã cedo. Né? Agora, é claro, cada um tem o seu horário. De repente, você trabalha em casa, depois que o esposo sai, as crianças vão para a escola, eu entro em casa, antes de fazer meus serviços domésticos, eu vou ler. Não, meu filho, eu prefiro depois do almoço, prefiro à noite. Né? Cada um tem seu momento, seu horário de preferência. Acho que a questão é a importância que a gente dá, né, para isso. Exatamente. Quando a gente entender que, de fato, isso vai mudar a nossa vida, quando a gente conseguir entender a importância que é ter a leitura da palavra do Senhor, não como não, eu vou fazer porque eu tenho que fazer simplesmente, mas quando a gente começa a entender a importância, as coisas já começam a mudar. Sim. Porém, tem um detalhe que, por conta da rotina, às vezes a gente não consegue ter um método. Eu sou uma que eu não consigo ter um horário para me fazer. Sim. Mas eu consegui entender a importância. E não apenas entendendo a importância. Esses dias eu até, quem me segue nas redes sociais, viu algo que não é comum. Eu fiz um vídeo, postei uns stories falando algo que eu nunca faço, mas naquele dia eu senti muito forte que foi um direcionamento do Espírito Santo de eu falar sobre disciplina, porque eu precisei viver isso na minha vida, porque eu sempre lutei muito com a inconstância. Então, o que acontecia comigo? Eu pensava, eu sabia que era importante, que eu precisava ler a Bíblia, orar mais e me dedicar mais. Aí eu me motivava. Aí eu começava a fazer aquilo, fazia uma semana, 2, a motivação ia passando e eu ia parando também, fazia mais esporadicamente, fazia quando dava. Eu tirava da ordem de prioridades da minha vida, digamos assim. Então eu comecei a entender que eu precisava não só de motivação, de disciplina, que isso é um dos nossos maiores desafios, né? E isso começou a refletir em várias áreas da minha vida, não só na espiritual, principalmente. Mas assim, a disciplina, ela anda junto com a constância. Quando a gente aprende a ter disciplina, a gente começa a ser constante nas coisas. E isso foi muito forte em mim. E nesse dia, eu estava refletindo sobre isso, porque eu até contei, quem me acompanha viu que eu contei mais ou menos por que eu compartilhei aquilo, porque eu tinha passado um dia muito puxado, limpando a casa, correndo e tal, não sei o quê. E quando eu terminei, assim, era quase 7 da noite, eu pensei, eu vou tomar um banho, vou botar o colchão na sala, que eu gosto de fazer isso. Vou botar o colchão, vou ligar a televisão, que a gente tirou a TV do quarto há bastante tempo, a gente tirou porque tinha aquele hábito da televisão. Não, vamos evitar. Os irmãos perdoem minha voz, tá? Quem é gaúcho vai me entender. Vai me entender essas oscilações de temperatura, eu não aguentei. Eu tenho que dar uma taquara rachada aqui, mas tem algo de Deus, então vamos lá. E aí eu pensei assim, meu corpo tava pedindo assim, sabe, pra descansar. Sim. Só que eu não tinha feito a minha leitura, que eu tô no plano de leitura esse ano. Sim. Eu não tinha feito minha leitura. E eu tenho me desafiado a fazer mais. Então, eu tô com plano de leitura. E eu tô lendo livro, além da Bíblia. Eu tenho tentado, assim, botar algumas metas. Tenho que ler tanto tempo. Eu não tinha feito uma oração, apesar de eu ter passado o dia ouvindo louvor. Enfim, eu tava lá num ambiente bom. Mas não era suficiente. E eu pensei, não. Naquela hora, não foi a motivação. Naquela hora foi a disciplina que me moveu. E eu pensei, não, eu vou ler. Aí, enquanto eu estava lendo ali, aquilo começou no meu coração, sabe? Sobre, poxa, tem pessoas que não entenderam isso ainda. E aí aquilo ficou me incomodando, eu falei, se eu fui, eu tomei meu banho, e aquilo me incomodando, eu senti, não é possível, isso não é só meu coração. E eu gravei os stories.
E até brinquei assim, eu sei que pra quem me segue é estranho me ver aqui gravando, porque eu não tenho facilidade, algo assim que me tira da minha zona de conforto, eu sou tímida pra isso. E vocês não têm noção do que eu recebi de mensagem, de retorno. E eu não compartilhei isso lá porque a ideia não era retorno, não era like, não era nada, Deus sabe disso. Mas quantas mensagens eu recebi, meu Deus, obrigado por deixar Deus te usar. Era o que eu precisava ouvir. Eu estava agora orando, chorando, lutando por causa disso. Sabe, Deus falou comigo. Então, assim, eu entendi que aquilo ali realmente foi o Espírito Santo me impelindo. E por que é importante nós fazer um programa como esse hoje? Porque muitas pessoas lutam com isso. E se a gente quer ter uma vida de devocional com Deus, o que é uma vida de dedicação, devoção? Devocional é o teu momento de devoção a Deus. Então não basta a gente reconhecer quem é Deus na nossa vida, não basta a gente entender qual é a importância, porque isso talvez são coisas que todo mundo sabe, mas a gente precisa ter disciplina, porque tem dias que talvez tu não vai conseguir fazer cedo. Eu já tentei, vou acordar mais cedo e vou fazer meu devocional todo dia. Não dá. Eu consegui 1, 2 vezes por conta da minha rotina, não consigo. Eu já tentei, não, todo dia de noite antes de dormir. Agora eu entendi que não importa a hora do meu dia, eu preciso, se for antes de dormir, no dia que não deu, se for no dia do meu intervalo, não importa. Eu preciso ter disciplina. E quando a gente começa, é muito incrível a forma como Deus vai trabalhando na nossa vida. Porque é incrível que tem muitas vezes que vai ser só pela disciplina, mas Deus vai movendo o nosso coração de uma forma que quando tu não consegue fazer, fica uma lacuna, tu fica com uma sede, com uma fome daquilo. Já fica estranho. Falta. A gente começa a se tornar dependente disso. Porque é isso que a palavra faz em nós. A palavra nos alimenta, ela mata a nossa fome, a nossa sede, ela às vezes a gente está com dificuldades de entender nossos sentimentos que a gente nem sabe identificar o que é. Quando tu lê a palavra vai trabalhando, vai moldando. Então, o meu conselho que eu deixo hoje para quem está ouvindo esse podcast sobre devocional, é isso. Não se deixe ser levado pela motivação, porque eu por muito tempo tentei e não deu certo. A motivação acaba. O que fica é a disciplina. É um desafio a gente ser disciplinado. E isso daí entra a gente... eu quero ter minha casa mais organizada. Tu vai ter que ter mais disciplina. Em vez de tu sentar no sofá para olhar mais um tempinho de TV, não. Agora eu vou organizar isso, aquilo, outro. Eu quero ter mais tempo para brincar com meu filho. Isso exige disciplina, porque muitas coisas. Eu quero chegar mais cedo no serviço, eu quero me dedicar melhor para uma tarefa, eu quero ler mais tempo. E dentro disso, a gente começa a abrir mão de outras coisas que já não tinham tanto valor na nossa vida. Porque a gente brincou aqui da questão da série, né? Sim. Aí a gente ouve muito de pessoas, mas eu não tenho tempo. A gente hoje não é que é a maior desculpa. Realmente é o maior desafio da nossa vida é o tempo. A nossa vida é corrida. Mas a gente sempre tem tempo para assistir aquela série que a gente gosta, o filme que lançaram no cinema, os reels do Instagram. Então, assim, a gente precisa realmente colocar prioridade na nossa vida. Se a nossa prioridade for ter uma vida diferenciada com Deus, a gente vai entender que tem sim como encaixar na nossa rotina. Poxa, e aqui a gente não coloca tempo. Não existe um tempo certo de devocional. Não existe um tempo certo de oração. Mas existe aquilo que eu entendo como... Eu quero te entregar isso, Deus. Eu posso te entregar isso. Aí, por mais que a gente tente enganar pessoas, né? Tu pode dizer pro teu líder, líder, não deu tempo. Tá, mas e diante de Deus, que tá vendo tudo que tu tá fazendo no teu dia? Como que tu tá administrando as 24 horas que foi Ele que nos deu? Se Deus não tivesse dado o dia de hoje para nós, a gente não estaria aqui. Ele nos dá todo dia uma nova chance de viver e aí a gente nunca tem tempo para Ele. Então, isso é questão de nós organizarmos a nossa prioridade e entendermos que a disciplina, se a gente adicionar ela na nossa vida, a gente vai começar a viver bem diferente. E é por isso que a leitura da palavra, a oração e o jejum são chamados de disciplinas espirituais. Ou seja, não é, vou fazer quando eu tiver afim. Não, tu vai fazer porque tu tem que fazer. É como tomar água, a gente não passa um dia sem tomar água, a gente não passa um dia sem comer. Eu não passo um dia sem escovar os dentes. Eu não passo um dia sem ler a palavra. Eu não passo um dia sem falar com Deus, né? Eu sempre falo assim, imagina que Deus está na tua porta e tu fica
fica passando por ele tá ali só aguardando pra falar contigo e tu ignorando, fazendo tuas coisas totalmente ignorando. E daí depois vem as lutas, vem as coisas, e fala, mas eu estou fraca, eu estou, não sei o que fazer. Tá, mas tu já leu, tu já orou? Não, bom... Aí deixa como último recurso, né? Quando na verdade tem que ser o primeiro. A primeira coisa que a gente tem que fazer é orar. Porque a gente sabe que quando a gente quer se dedicar mais à presença do Senhor, a gente sabe também, né, gurias e irmãs, né, que estão aí com a gente, que é uma batalha espiritual. Eu sempre digo, tá tudo certo, tá tudo muito bem, tá lá assistindo tua série, tá lá fazendo tuas coisas, sentou para ler uma palavra, já vem o sono, começa a bocejar, aí tu tá lendo, daqui a pouco teu pensamento vai lá, mas amanhã, meu Deus, essa semana tem não sei o quê, tem conta para pagar, meu Deus do céu, sabe? Tá, daqui a pouco o pensamento foge, vai para outro lugar, tu perde o foco, né? Como a gente já falou, sente sono, dá aquela moleza, aquela coisa, então a gente tem que saber, né, que tudo que a gente faz nesse mundo espiritual é batalha, né? Eu sempre digo, é a carne e o espírito, né, guerreando, né? Então, por isso que é a importância da disciplina e da gente pedir, Senhor, né, me dá força, me dá graça, para que eu possa, independente do horário, né, irmãs? Né, como, né, a Josi já falou. De repente não pode ser de manhã, tem intervalo no serviço, eu tenho um lugarzinho lá que eu posso, né? E graças a Deus nosso devocional esse ano veio, né, menorzinho, coloca na bolsa, já aproveita, vai numa sala, num lugar onde tu tem sozinha, lê a palavra, porque ela é o nosso alimento. Na hora do socorro, né, uma situação do teu serviço, aquela palavra vem na tua mente, vem no teu coração, né, tu já faz aquela oração para o Senhor. E não só correr, né, irmãs? Quando a gente precisa, até esses dias a gente estava conversando, que tinha pessoas, né, que a gente sabia na nossa igreja como estava com algum problema. Elas apareciam assim no momento da oração, pronto, já está com uma situação difícil. Porque não veio para oração, não veio para a escola dominical, nunca vem. Quando vem, tem certeza que aquela pessoa veio porque está com algum problema, com alguma situação difícil, né? Então, eu acredito assim que estar com o Pai, tu tem que ter prazer. Se tu diz que ama Deus, não tem prazer de estar com Ele, que amor é esse, né? Então eu tenho que ter prazer em ler a palavra, eu tenho que ter prazer para falar com Ele. E como a gente sempre diz, né? O único autor que está do nosso lado é o da Bíblia, que é Deus. Por isso que quando falta motivação, a gente faz exatamente por entender, não, mas eu preciso ir pro meu Pai, poxa, Ele me ama, eu também amo Ele, eu preciso conhecer mais. Então até naquele dia que tu está meio cansado, assim, tu pensa, não, mas eu vou fazer isso porque eu entendo a importância disso, né? Eu preciso colocar como prioridade. E por isso mesmo, né? A gente até falou da questão de horário. Então, se tu tem dificuldade, já não vai colocar aquela meta louca de vou ficar aqui 1 hora lendo e... Não, né? A gente pode fazer de uma forma para facilitar e não exatamente para dificultar, né? E é incrível como ontem ainda eu conversava com uma amiga, enfim, e ela estava falando assim sobre os desafios que ela tinha de orar, sabe? E a gente conversava e foi uma das coisas assim que conversando, e eu aprendi isso na minha vida também ao longo desses anos, é que a oração ela é mais ou menos como um exercício, que tu vai, quanto mais tu vai forçando, porque na verdade é que quando alguém inicia uma vida de oração, e aqui entra algo que a irmã Felícia falou, nós não estamos falando de pessoas que só buscam a Deus na hora que o bicho pega, ou quando quer que Deus abra uma porta, né? Só busca Deus é como uma consulta que tu marca esporadicamente. Então vou buscar Deus. Exato. Nós estamos falando sobre nós termos uma vida com Deus. E isso inclui eu ter um momento que eu paro tudo. E a gente fala o que fala lá em Mateus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, às vezes não quer dizer que vai ser o quarto, mas é aquele lugar secreto. Tem gente que tem lugar secreto no trabalho, tem gente que tem lugar secreto no carro, no banho. Por quê? Porque entende que aquele momento que é tu e Deus, que é o teu momento com Ele, então a gente sente a presença dele.
Mas é incrível que quando a gente vai desenvolvendo a nossa vida de oração, a gente entende que nós estamos, às vezes, num ambiente que tem mais pessoas e o teu coração, ele consegue estar em oração. Tu consegue estar, às vezes, buscando direcionamento de Deus, tu consegue estar pedindo para Deus graça, discernimento no momento de situação ali que tu, às vezes, não sabe o que vai fazer, sem precisar, né, estar distante das pessoas. Aí, não, eu vou lá, peraí que eu vou lá trancar um pouquinho. Não, Deus é esse Deus presente. É esse Deus que ele entende a oração duas vezes, que está só no nosso coração, nos nossos pensamentos. E a gente precisa entender que a oração ela é como uma corrida com obstáculos e que tu vai vencendo barreiras e tu vai crescendo. E tu vai desenvolvendo, digamos, novas habilidades de oração. E eu conversei com ela sobre a minha experiência com oração intercessória. Quando eu comecei a entender, alguns anos atrás, teve uma pessoa determinada que pregou sobre isso e aquilo falou muito forte comigo. Sobre o poder que tem na oração de intercessão. Só que esse poder não só sobre a pessoa que tu está intercedendo, mas sobre ti também. O quanto isso rompe algumas coisas. E aquilo me abriu a mente, assim, e desde que eu entrei por esse caminho, assim, de entender quanto é importante a oração de intercessão, eu sinto que eu avancei também, sabe? Como se fosse mais um estágio, sabe? Então, talvez tenha alguém que está nos ouvindo que vai, poxa, mas eu não sei nem como falar, às vezes eu não sei, eu não consigo orar 5 minutos. Pode ter certeza que quanto mais tu for praticando isso, mais o teu espírito vai se abrindo, porque a gente está diante daquele que ele pode, ele conhece a nossa limitação. E é muito interessante que é isso que a Bíblia fala, que quando a gente está orando, a gente nunca vai estar sozinho, porque o Espírito Santo está intercedendo pela gente. Então, é isso. Vai ter vezes que seria muito hipocrisia, eu acredito que não existe pessoa no mundo, ou talvez exista, que possa dizer assim, todo dia eu oro com prazer, todo dia eu amo para orar. Não, tem dias que é difícil. Tem dias que a gente não... daí tu vai na disciplina. Aí é que tá. Só que é muito incrível que tu começa ali, às vezes, assim, parece que o coração também endurecido, né? Fica orando aquilo, céu de bronze, quando a gente fala, né? Poxa, parece que a tua oração não tá chegando no teto. E daqui a pouco parece que algo acontece. Isso é muito incrível. É muito incrível e aí é que a gente sente muito forte esse mundo espiritual movendo. Porque parece que do nada se rompe algo. E daqui a pouco a mesma oração, ela já tá diferente. Parece que Deus desce, que nem a Ana Felícia contou um dia numa consagração aqui da UFADA, de uma experiência que ela teve, que ela sentiu como se o assento do lado dela baixasse, porque Deus está... Sabe? Então, Deus, ele está a todo momento pronto para receber a nossa oração. E também está pronto para ensinar, né? A Bíblia fala, os discípulos chegaram para Jesus e nos ensinou a orar. E quem quer sabedoria, pede. Deus não vai chegar, tu não sabe. Não, muito pelo contrário, ele vai chegar junto e dizer, não, eu te ensino. E isso que a Júlia vai falando, tu vai tendo a experiência, né? Daí tu lembra assim, mas teve uma vez que eu não estava afim, e daí eu fui ali mesmo assim, e Deus falou comigo, então eu vou de novo. Essa experiência também vai te gerando essa persistência, essa vontade de tentar. Porque o devocional, gurias, né? Como é que eu vejo? É um bate-papo, é uma troca, é como se eu estivesse sentado no sofá da minha sala e Deus estivesse sentado do meu lado. Então, quando eu estou lendo a palavra, Ele está ali do meu lado e está falando comigo. É aquela conversa, Deus está falando comigo. E quando eu vou orar, eu estou falando com Ele, né? Ele falando comigo através da palavra, eu falando com Ele através da oração. E se você não vai, eu não sei orar, uma feliz, abre um salmo. Né? Pega, eu vou, né? A maioria são orações, né? São orações. Que no momento de angústia, Senhor, né? Esperei com paciência o Senhor ouviu o meu clamor, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Tu vai orando a palavra, né? Isso vai te trazer, daqui a pouco, quando tu vai vendo, a tua oração vai fluindo, e a Bíblia diz assim que o Espírito Santo intercede diante de Deus. Mesmo aquele momento, de repente, de angústia, de dor, que tu não tem palavras, tu só chora, eu acredito que o Espírito Santo vai transformando aquelas lágrimas diante de Deus em palavras, né? Ele interpreta diante de Deus as tuas lágrimas, a tua angústia. Quantas vezes, né, Jesus, a gente está sempre
né, trabalhando na obra e conversando com pessoas, quantas vezes pessoas angustiadas, tristes, enfrentando situações, uma pessoa não consigo orar, irmã, baixa a cabeça, se tiver que chorar, chora. Então chora diante do Senhor e tenha certeza que o Espírito Santo está ali, vai levar a tua oração, o Senhor está contigo, Ele está te entendendo, né? Ele sabe o momento difícil que tu está passando. Então a importância da gente estar sempre ligada com Deus, né? E parar de dar desculpa, né, gurias? Esse é o que a gente faz melhor. Ai, eu não tenho tempo, irmã, porque eu tenho meus filhos, porque eu tenho meu trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Gente, quantas vezes no ônibus eu indo pra faculdade, eu sempre tinha um livro e eu lia, né? Sim. Quando eu não conseguia sentar, mas se tu então está em pé e não tem como ler, então fica ali em oração. Sim. Eu, no meu caso, por exemplo, se tem que fazer no ônibus, eu tenho um aplicativo no celular, né, que é a Bíblia, né, eu tenho ali um aplicativo que traz um texto bíblico, tem uma oração, e depois até tem questionário ali para ver sobre conhecimentos bíblicos, enfim, mas às vezes é o momento que a gente tem, né, então, recursos, irmãs, assim, ó, nós temos. Então, como nós dissemos aqui, né, a disciplina, né, e começar a colocar isso em prática. E mais do que isso, a importância de nós termos um devocional, né, de falarmos com Deus, de orarmos a Ele. E olha, pode ter certeza que o dia vai ser outro, aquele momento vai ser outro. De repente você não conseguiu fazer de manhã, mas no final da tarde você abre a palavra e é aquela bem resposta a algumas coisas que você passou no trabalho ou em casa, ou relacionado a algum assunto. Com certeza Deus vai falar contigo através da palavra e você, através da oração, vai poder entrar na presença de Deus. Até esse planner aqui, né, da Unepaderes, ou até outros, o bom de já ter ali um plano de leitura é que ele já vai seguindo. Então hoje é Lucas capítulo 1 e 2. Ali tem bem certinho, depois tu vai marcando. Então isso já facilita, que daí tu já tem um cronograma, se chegar, tá, hoje é esse. E eu acho bem legal, assim, eu gosto desses que tem esse já fica de dica, assim, né? Tu já consegue te planejar. E uma coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia, ela não é um livro histórico. Porque às vezes a gente tem pessoas que abrem ali e, ai, mas eu tô lendo Segunda Crônicas, nada a ver. Não, gente. A palavra de Deus, ela é viva, Citaria por ela é eficaz, ela tem um poder que a gente não dimensiona. Às vezes a gente acha que tá ali só, aí tem pessoas, eu vou só para concluir o meu plano de leitura, então eu vou ler hoje. Mas a gente não imagina o quanto aquilo ali está trabalhando na nossa vida, o quanto a gente pode não estar vendo e às vezes a gente acha que só porque não é visível na hora, não acontece nada na hora, nada está acontecendo, não. A irmã Felícia falou aqui sobre o mundo espiritual. É isso, a gente precisa entender que dentro de nós existe uma guerra invisível. E Paulo fala dela lá em Gálatas 5:17, se eu não me engano agora, que é a batalha entre a carne e o espírito. Então, toda vez que a gente pega uma Bíblia para ler, a gente acha que é só distrações externas, não é, a nossa carne, ela tá lutando. Aí tu tem que ler. É isso! Eu te meter. Tentando coisa, agora que eu vou ler mais. E aí toda vez que a gente consegue vencer isso, e mesmo com sono, mesmo cansado, mesmo não querendo, mesmo tendo outras coisas para fazer, cara, tu venceu mais uma guerra, tu tem noção do que é isso? Isso no dia mal vai te sustentar, isso no dia mal vai te ajudar. E antes a gente conversava, né, para quem é mãe, pai, como isso já é importante com os filhos. Os filhos vão observar que os pais tiram tempo para a Bíblia, tiram tempo para a oração, e também já fazem isso com eles. Já vão acostumando eles de cedo. Então, o devocional é para todos, né? Já tá lá com meses de vida, tu já não tá entendendo nada, mas tu tem que estar ali, tu tá lendo a palavra, tu tá orando, tu já tá ensinando, tu já tá mostrando. A criança, ela vai a seu tempo ir entendendo todas essas coisas. E isso é hábito. Se os pais não fizerem, é disciplina, né? Se os pais não fizerem, a criança também não vai entender. Vai chegar na adolescência muito menos. Sim, igual o hábito de leitura. Os pais não leem e querem que os filhos leiam, né? Eu até lembrei, a gente conversando agora sobre essa questão, né? No nosso episódio sobre leitura, a Josi trouxe um livro, né, que falava de uma norte-coreana presa, que pegava os pedacinhos de Bíblia, né? Foi a forma que ela conseguiu
evangelizar. Pensa, mesmo naquela situação, ela tinha um tempo para a palavra. Não só para ela, como ela queria transmitir para os outros. Então, a verdade é que quando a gente quer, a gente dá um jeito. E mesmo quando a gente não quer, a gente usa disciplina. Então não tem desculpa. Paga desculpa. Eu por muito tempo me escondi atrás das desculpas. E eu adoro falar isso, porque eu não falo sobre coisas que me contaram, eu falo sobre coisas que eu vivi. Quando eu aconselho os jovens, eu converso e digo, gente, eu sei o que é dar desculpa para líder, eu sei o que é. Por que eu fazia isso? Eu sei como que tem como viver uma vida de aparência, entendeu? Só que a gente não pode viver uma vida de ilusão. Graças a Deus que eu consegui vencer isso. Mas hoje a gente está aqui para dar conselhos, quer ver, ó, coisas simples, quer ver? Eu, por exemplo, tem gente que prefere usar a Bíblia, eu também gosto de usar a Bíblia manual, né, tradicional. Mas no meu serviço, quando eu leio lá, eu uso o aplicativo do celular. E às vezes o próprio celular me sabotava, porque a gente resolve muita coisa pelo WhatsApp, coisas importantes mesmo. Quando a gente é líder, vem situações. O que acontecia? Às vezes eu estava ali lendo, vem uma notificação lá que aparece ali, tu já via pelo começo da mensagem, sabe? Já li, o meu olhar, a minha atenção já saía. Aí às vezes eu pensava, pô, eu vou só responder essa mensagem, é importante, depois eu volto. O que eu fiz? Eu desativei as notificações no meu telefone, no Instagram, no Facebook, de tudo. Então isso já faz algum tempo que eu fiz. Porque eu entendo que no momento que eu estiver lendo, por mais que seja, se for muito urgente, vão me ligar. Se for no WhatsApp, 1, 2, 5 minutos dá para esperar. Se eu estivesse fazendo um procedimento agora no meu serviço e esperar, se eu estou lendo a palavra, dá para esperar. Então eu desativei, porque aquilo ali às vezes era algo que me tirava a minha atenção daquele momento. E se eu entender que naquele momento a palavra, daqui a pouco o que eu vou ler ali, o direcionamento que eu vou ter vai ser até me ajudar na resposta que eu vou precisar de fortalecimento para alguém, porque às vezes é problema sério que vem, que a gente precisa aconselhar. Então, quando eu entendo que a palavra ela é a prioridade na minha vida, não só para mim, mas tem pessoas que estão dependendo da minha orientação, do meu conselho. Tem coisas que eu vou falar para pessoas que pode ser decisivo para a vida ou morte espiritual. Então, eu entendo que a palavra ela tem que ser fundamental na minha vida, eu tenho que estar alicerçada nela. Eu desativei. E isso foi uma boa estratégia, eu entendi. Porque por mais que eu não ficava saindo dali para ir para Instagram, eu saía para resolver algo mais, mas agora nem isso. Então, agora aquele momento que eu estou lendo, que eu tenho ali meu plano anual e tal, que é outra dica, acho que a gente já falou sobre isso. Mas nos aplicativos de Bíblia tem vários, para ler em 6 meses, Novo Testamento em 3 meses, o plano anual da Sociedade Bíblica Brasileira, que é o que eu estou fazendo, é muito bom. Então, tem devocional diário ali, tem um lembrete diário de uma palavra, de uma reflexão por dia. Tem áudio também. Tem áudio ali, tem todas as versões, tem áudio. Então, eu tenho uma versão que eu prefiro. Aí, às vezes, eu acho, opa, deixa eu ver na outra versão. Eu já vou ali, olho na atualizada, na revista corrigida, olho na King James. Gente, a gente tem ferramenta, a gente precisa usar. Exatamente. Então, vamos parar de dar desculpa. Tem várias estratégias ali para sublinhar, então pega uma caneta bonita, sublinhar, anota do lado, não tem problema rabiscar a Bíblia, gente, deixa ela bem colorida ali, lê palavra por palavra, não entendi, deixa anotado para fazer pergunta depois, porque às vezes a gente lê a Bíblia e não entende, mas não desiste, não é, não entendi esse versículo, vou passar para o próximo. Não, né? Depois vem, questiona, pesquisa, enfim, esse momento de devocional. Depois a gente continua mastigando ele no resto da semana. Não pula nenhum livro. Não pula não li Deuteronômio. Por favor. Filho do filho do filho Meu filho é filho, aí não feliz assim, ó, quando começa. E fulano, né, que gerou Beltrano, mas eu não sei esse pessoal todo. Para que eu vou ler? Mas na realidade as genealogias são importantes. Conta a história das pessoas, né? Por exemplo, nós, né? Cada um de nós tem a sua árvore genealógica. Então, tu tem os teus pais, aí tu tem teus avós, bisavós, tataravós, né? E tu vai descobrindo, né, sobre a tua família, isso é tão bonito, né? E a Bíblia é a mesma coisa. Então, quando tu vê aquelas gerações, né? E a própria, quando a gente lê a Bíblia e fala sobre a genealogia de Jesus,
só ali pode ficar o ano inteiro falando sobre aquilo. As três mulheres fazem parte, né, as improváveis fazem parte da genealogia de Jesus. Tu vai pegando cada, olha gente, se a gente pegar versículo por versículo e for estudando, olha, nós vamos viver 100 anos e não lemos tudo e não conseguimos estudar tudo. Porque a palavra do Senhor diz que é como fonte, né? É como um poço, aqui tu vai cavando, e quanto mais cava, mais água brota, né? E então, eu acho que uma das orações que a gente sempre tem que fazer, Senhor, que eu tenha sede da tua palavra, sede da tua presença, sede de falar contigo, que eu não perca essa sede, né? E que quando vier aquela vontade de desistir, vier o cansaço, o Senhor venha nos dar vigor, venha nos revigorar e venha nos ajudar a bater o sono e ficar de pé. Estava sentado, ficar de pé, Lê em voz alta, lê em voz alta, né? Lê em voz alta. Às vezes quando eu estou sozinha em casa, alguma coisa, eu pego a palavra e vou andando pela casa e vou lendo o texto e já vou ministrando, né, na minha casa. Eu vou, né, levanto a minha mão e vou orando, vou ministrando até nos quartos, nos cômodos da casa, eu vou lendo a palavra e já vou orando, vou ministrando. Né? E pode ter certeza que quando a gente coloca essa disciplina, né? E principalmente a oração, Senhor, me dá sede, eu quero ter sede da tua presença, que eu não perca isso. E é isso que é exatamente o próprio, né, o nosso salmista, Davi, fala, Senhor, que eu possa ter sede de estar na tua casa, que eu possa ter sede de entrar nos atos do rei. Você vai ver como o seu dia vai ser diferente. Quantas coisas você vai ver que vai mudar no mundo espiritual dentro da tua casa, né, na tua família, no teu casamento, com teus filhos, no teu trabalho, na tua congregação. Você vai ver a diferença que isso vai fazer quando você tiver nessa disciplina e esse foco de conhecer mais e mais o Deus que você serve. Sim, uma última dica é você ir no nosso canal e tem um episódio sobre a Bíblia. Nós falamos sobre a Bíblia, as versões, enfim, outras questões de leitura da palavra. Então, quem tem essa dificuldade, vai lá e já pega algumas dicas. E vocês aí deixem nos comentários deste vídeo como é que vocês fazem a devocional de vocês, qual é talvez a maior dificuldade, ou se tiver uma dica, olha, isso funcionou para mim. Quem sabe vai estar ajudando as outras pessoas que vão estar olhando também. Então, por hoje é só, pessoal. Então, curtam, compartilhem, comentem, manda para aquela amiga que de repente vocês estavam conversando sobre isso, já manda para ela, manda aí pro pessoal, que esse episódio seja uma bênção na vida de vocês. E a gente se vê na próxima. Deus abençoe.